Olá, eu sou a Daiane Ferreira, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências, do PPGEC, e a minha orientadora é a professora Elaine Correia. Bom, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho que foi submetido à MPU, né? Bom, eu venho pesquisando no meu doutorado a questão da formação continuada de professores e professoras da EMEJA Paulo Freire. Mas o que é a EMEJA Paulo Freire? A EMEJA Paulo Freire, na verdade, ela é uma escola municipal de educação de jovens e adultos que vem atuando desde 2018 no contexto do nosso município. Então, só que a EMEJA Paulo Freire, ela é uma escola um pouco diferente das escolas que nós estamos acostumados, né? Porque a gente denomina a escola Paulo Freire, a EMEJA Paulo Freire, como uma escola andarilha. Por que é uma escola andarilha? Porque ela tem uma sede fixa, que é a sede administrativa, que era onde a gente se reunia antes da pandemia para estar fazendo as formações, para estar fazendo as discussões, né? Inclusive a própria construção do projeto político-pedagógico se dava, né, com um grupo de professores e da direção da escola, e a gente se encontrava nessa sede administrativa. Mas as atividades escolares, elas acontecem nas comunidades. Então hoje a EMEJA Paulo Freire está atuando em comunidades distintas, né, como a Mangueira, a Querência, a cidade de Águeda, Ilha da Torotama, e também num grupo de cooperativados, né, de uma cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos aqui de Rio Grande. Então, como se pode observar, ela é uma escola que está em diferentes contextos no município, né? Então, ela é uma escola andarilha. Bom, o que eu posso falar para vocês um pouquinho que a gente já tem, né, desta pesquisa? Primeiro, que a gente sabe que atuando nesses contextos diferentes, emergem, né, diferentes especificidades, e o próprio contexto, a questão cultural, multicultural, ela vai emergir nos espaços da sala de aula, né? Então, quando a gente pensa na formação continuada, que essa é a nossa temática do doutorado, a gente precisa considerar essas especificidades e essas temáticas que emergem em diferentes contextos. Então, como pensar uma formação continuada com essas professoras e com esses professores, considerando toda essa especificidade que a gente encontra já na modalidade da EJA, e que nesta organização que a EMEJA Paulo Freire possui, essas especificidades se tornam ainda maiores. Então é importante ressaltar, por exemplo, que esses professores, eles atuam nessas comunidades. Quando a gente tem um grupo de professores atuando lá na Mangueira, um outro grupo está atuando na cidade de Águeda, o outro está atuando lá na Querência. E ao longo da semana a gente vai fazendo esta troca, né? Então esses professores, eles conseguem ter o contato, né, com quase todos os contextos onde a EMEJA Paulo Freire está atuando. Então é um desafio muito grande para a gente pensar a formação continuada na EMEJA Paulo Freire, sobretudo na própria educação de jovens e adultos, que vem sofrendo um processo de invisibilidade, né, num processo de um projeto de desescolarização e que afeta diretamente a modalidade de educação de jovens e adultos. Então o que a gente vem observando nos últimos anos é o fechamento de turmas, fechamentos de escola, e aí isso faz parte de um grande projeto, né, de desescolarização e atinge principalmente a camada popular. Então, a EMEJA Paulo Freire também tem, para além da questão da formação, né, básica, também tem uma preocupação com a formação cidadã, com uma formação humanizadora, né, que perpassa a questão do conteúdo programático, né, que seja ele da ciência, que seja ele do português, da matemática, enfim, mas pensar esse contexto onde esses sujeitos estão inseridos. E um exemplo disso é que a primeira turma da Mangueira que se formou, aquela comunidade não tinha uma associação de moradores. E a partir das discussões que foram sendo feitas em sala de aula, instigando a curiosidade daqueles sujeitos, daquelas sujeitas, eles se sentiram empoderados e capazes de formar uma associação de moradores e reivindicar, né, ao poder público os seus direitos. Inclusive reivindicar que estivesse a modalidade da EJA no ensino médio, de forma presencial, como acontece na EMEJA Paulo Freire, né? Para que eles continuassem com a sua formação, que é um direito que está garantido na Constituição, que é um direito que está garantido na LDB, que é um direito que também está garantido na legislação dos direitos humanos. Então, a gente, para além da questão do conteúdo programático, a gente precisa pensar que formação é essa. Quem são esses sujeitos, quem são esses homens e mulheres, jovens e adultos que retornam aos bancos escolares? Então, a nossa pesquisa vem desenvolvendo essa discussão da formação continuada como um processo de formação cidadã, como um processo de emancipação, como um processo de formação problematizadora e humanizadora. Então, a nossa grande preocupação
é pensar uma formação que consiga contemplar os anseios, né, e os desejos desses sujeitos que retornam para a escola buscando a sua formação básica. Muito obrigada pela atenção.